E aí, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Como sempre, se você tá sempre aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta. Se você acompanha a gente no Instagram, no Telegram, no TikTok, aqui no YouTube, se você tá dentro da nossa comunidade, porque pra quem não sabe, eu tenho uma comunidade oficial com conteúdos exclusivos, tá? Então, se você está sempre com a gente, seja muito, muito bem-vindo de volta. Ou se por algum acaso você caiu aqui de paraquedas, foi porque o YouTube entendeu que de alguma forma você gosta desse tipo de conteúdo sobre pessoas, sobre relações interpessoais, sobre atração, sobre insegurança, sobre comportamento humano. Então, tudo que envolva o seu próprio comportamento ou o comportamento de outras pessoas, você está exatamente no lugar certo. Eu tenho certeza que agora que você chegou, você não vai mais querer ir embora. Dito tudo isso, antes da gente começar o vídeo de hoje, que vai ser sobre, Kati, como que eu leio as pessoas? E eu sei que é um tema muito recorrente que vocês me pedem aqui no YouTube às vezes, mas principalmente no Instagram, porque eu sei que às vezes você quer saber se uma pessoa tá confortável ou desconfortável com você em determinada situação, você quer saber se tá safe, tá de boa pra você ir lá e chegar e conversar com aquela pessoa. Então, antes da gente trocar uma ideia um pouquinho sobre isso, dá um pause nesse vídeo, vai aparecer meu Instagram aqui na tela, corre lá e me segue no Instagram, @KatiBartz, vai estar aqui na tela e aqui na descrição, porque lá eu apareço toda semana e faço uma live pra vocês. Lá, além disso, eu também abro caixinha de pergunta todos os dias para poder tirar todas as dúvidas que aqui no YouTube muitas das vezes eu não consigo responder todos vocês, e lá vocês ficam sabendo, ficam por dentro de todos os workshops que eu faço, tanto online quanto presenciais e gratuitos, pagos, enfim, tudo você fica sabendo por lá. Então, se você ainda não tá lá, corre pra lá. Já se inscreve nesse canal, ativa o sininho, se eu não me engano aqui é sininho, né? Pra ativar as notificações, porque agora eu posto, além de todos os vídeos, tá, gente? Toda terça e quinta, eu também posto outros vídeos todos os dias nos shorts e cortes de podcast, que eu sei que vocês amam, então já se inscreve no canal, já deixa o seu like se você gostou do tema do vídeo de hoje. Kati, como que, pelo amor de Deus, eu aprendo a ler as pessoas? E vocês têm que entender, logicamente, que aprender a ler uma pessoa é uma metáfora, certo? Por que é uma metáfora? Porque é você entender os sinais das pessoas, é você saber se o que aquela pessoa está falando é verdade. É aquele famoso, não escute o que uma pessoa fala, escute o que uma pessoa faz. Então você tem que entender se aquela pessoa, através do corpo dela e dos sinais que ela está dando, se ela de fato está sendo uma pessoa congruente. Se de fato ela está sendo uma pessoa que fala que vai fazer algo e faz. E tudo isso, o nosso corpo, gente, ele dá sinais. Existem 500 livros que falam que o nosso corpo fala e que ensinam vocês sobre linguagem corporal. Aquela coisa toda, saber se aquela pessoa está mentindo, se ela está falando a verdade, se ela está confortável, se ela tá desconfortável comigo. E qual que é o intuito desse vídeo aqui? É fazer você reparar no outro muito mais do que em você mesmo, pra você entender se, cara, esse momento agora é hora de eu tomar uma atitude? Seja pro meu pessoal, seja pro meu afetivo, ou seja pro meu profissional. Será que agora é o momento certo para eu ir lá falar com aquela pessoa? Será que essa pessoa tá receptiva a mim? Será que essa pessoa realmente tá dando sinais de interesse de que ela quer alguma coisa comigo ou não? Seja conversar sobre o profissional ou sobre o pessoal. É por isso que é importante, pra gente analisar a pessoa antes, pra saber se faz sentido ou não a gente, nesse momento, ir lá e tentar e tomar uma atitude pra poder ir conversar com essa pessoa. Não é sobre, gente, pelo amor de Deus, eu sei que é óbvio, mas eu acredito também que é importante a gente comentar. Não é sobre a gente ler mente. Não é sobre a gente se tornar vidente e falar assim, não, agora eu vou ler o que aquela pessoa está pensando. Não, porque agora eu vou ter certeza do que aquela pessoa está pensando. Não é sobre isso. Não é sobre você ler mente e nem você ficar noiado com as microexpressões das pessoas. Eu sei que hoje muito se fala sobre a gente entender as microexpressões das pessoas e, de fato, gente, é importante. Eu conheço diversos canais que falam coisas super massas sobre isso. Só que não é pra você, pessoa normal do mundo, que não ensina, que não produz esse tipo de conteúdo, ficar noiado com as microexpressões das pessoas, gente. Você não vai ficar o tempo inteiro conversando com alguém falando, não, porque o olho dela fez assim, não, porque a boca foi para um lado. Você não vai fazer isso, nem é pra você fazer isso, porque senão o que é algo natural e pra ser massa, e pra ser legal, que é o que é a sua relação com outra pessoa, vai se tornar um peso. Você vai ficar mais ansioso, você vai ficar mais nervoso, tudo isso, porque você acha que você tem esse trabalho todo na sua cabeça. Então isso aqui também não é sobre você ficar noiado com microexpressão pra ver se a pessoa de fato tá mentindo super ou se ela tá... Não é nada disso, tá? Nenhuma teoria da conspiração. É sobre você de fato olhar pro básico da pessoa, tanto pros gestos
quanto para algumas expressões mais características da pessoa e olhar e falar assim, não, realmente, essa pessoa tá confortável, não, essa pessoa tá desconfortável. Porque aí abre espaço para você, se você perceber que aquela pessoa tá desconfortável contigo, abre espaço para você melhorar, abre espaço para você tomar uma outra estratégia, uma outra atitude, para você fazer algo que de fato deixe aquela pessoa confortável, mais interessada na conversa que vocês estão tendo ou que vocês vão ter. Então a primeira coisa, gente, que eu acredito que eu falo em quase todos os vídeos de linguagem corporal por aqui no YouTube, no canal, mas é que não tem como não falar, é o olhar. E qual que é o problema do olhar? A gente acha que não, o olhar ele me diz tudo, porque é a porta da alma, tem aquela coisa toda, né? Aqueles ditados todos que falam. O olhar, ele de fato diz muita coisa, mas não é você simplesmente olhar para uma pessoa e... não, tá, ela tá olhando para mim, é isso então. Não, não é isso, gente. É a gente entender que, por exemplo, o olhar é interesse em qualquer ocasião. Pode ser um interesse negativo ou pode ser um interesse positivo. Pode ser a pessoa te olhando porque gerou um interesse numa questão de estranheza, certo? Ou é um olhar no sentido do interesse positivo, de que eu gostei do que eu tô vendo ou eu não gostei do que eu tô vendo, mas de alguma forma tá acontecendo um interesse. E por que é importante a gente ter noção de que olhar é igual a interesse? Porque, por exemplo, se eu tô numa roda de amigos, conversando com os meus amigos aqui, e toda hora os meus amigos estão olhando para fora da roda, estão olhando para tudo que tá acontecendo, estão olhando para a porta, estão olhando para as outras rodas, estão olhando para as outras pessoas, o que isso me diz? É muito claro de que isso me diz que essas pessoas não estão interessadas no que eu tô falando. Se essas pessoas não estão interessadas no que eu tô falando, eu tenho que trazer a responsabilidade pra mim e falar assim, tá, alguma coisa aqui tem que ser feita. Ou meu assunto tá chato, ou eu tô sendo uma pessoa chata, alguma coisa tá chata. Porque se o interesse dessa pessoa tá em outro lugar, sendo que era pra estar aqui, agora eu tenho que assumir a posição de fazer algo para poder fazer com que essas pessoas de fato desenvolvam um interesse por isso aqui. Porque o intuito é gerar interesse nessa roda aqui. Isso num grupo de amigos, isso num negócio, por exemplo. Você está apresentando um novo projeto dentro de uma empresa. As pessoas estão olhando para tudo que é canto, estão olhando para o telefone, para o computador, para a porta, para qualquer outro lugar, menos para você. Quer dizer que sua apresentação do seu projeto está super massa? Não, quer dizer que está muito ruim. Então, ou pelo menos, não é que o conteúdo é muito ruim, mas de alguma forma você não está conseguindo gerar interesse para aquelas pessoas. E daí isso vem por diversas razões. Pode ser porque você não conhece seu público, pode ser porque a sua oratória e sua comunicação é ruim, pode ser porque você está inseguro, pode ser por diversas outras razões. Mas o mais importante é a gente entender que o interesse não está ali. E aí você tem que tomar alguma ação com parte disso. Tá? Outra coisa sobre o olhar, existe um tipo de olhar, gente, que se chama olhar de pré-ataque. Sabe quando no mundo animal, no reino animal, quando um bicho vai atacar o outro, um animal vai atacar o outro animal, o olhar ele sempre é de baixo para cima. Então começa a reparar, sempre que você tá com raiva de alguém, eu espero que isso não aconteça com muita frequência, porque não é um sentimento legal da gente coletar, mas enfim, quando a gente sempre tá com um sentimento ruim, com uma raiva, com aquela necessidade de tipo, cara, eu quero esganar essa pessoa, sabe? O nosso olhar ele é de baixo para cima. Então comece a reparar isso em você e nas outras pessoas também. Se em algum momento as pessoas estão olhando pra você de baixo pra cima, é porque de alguma forma elas estão com alguma raivazinha de você, ou inveja, ou alguma necessidade de tirar você daquele ambiente, tá? Então o olhar, ele é muito importante. Segunda coisa, gente, que é muito, muito, muito importante também, é o sorriso. A gente sabe disso. Porque o sorriso, ele nada mais é do que a nossa primeira reação, sabe? Então assim, eu sorrio, na grande maioria das vezes, quando eu estou confortável com algo. Só que a gente tem que prestar atenção em existem dois tipos de sorriso. Existe o sorriso social e o sorriso Duchenne, se eu não me engano. É uma palavra francesa, mas eu acho que é algo do gênero. O que é o sorriso social? É quando você sabe que naquele ambiente, para você causar uma boa impressão, você tem que sorrir. Então você coloca uma máscara. Isso não é ruim, tá, gente? Isso em determinados momentos é até inteligente. Isso não é legal você viver a sua vida inteira triste e infeliz fingindo que tá feliz. Isso não. Mas você em determinados ambientes abrir um sorriso porque você sabe que isso vai causar uma boa primeira impressão, isso é inteligentíssimo, tá? Então o sorriso social ele não é ruim, mas é como se você colocasse uma máscara em você para você de fato causar uma boa primeira impressão em determinados momentos. Só que existe o sorriso Duchenne. O que é o sorriso Duchenne? É quando é aquele sorriso genuíno, sabe? É aquele sorriso que você olha, a pessoa tá dando gargalhada. É aquele sorriso que você fala, cara, é isso, sabe? E os dois, eles servem para momentos diferentes, tá, gente? Mas é legal a gente identificar. E qual que é a diferença do Duchenne pro outro? Aí, nesse momento, é uma parada de microexpressão muito fácil de você perceber, tá? Quando essa partezinha do olho aqui, ela se fecha e a pessoa ri, e ela ri meio que fechando o olho, a gente sabe que a probabilidade desse sorriso ser um sorriso genuíno é muito maior do que...
sabe? Só isso aqui. Então, é legal a gente saber um pouco de sorriso pra entender se, cara, as pessoas elas estão rindo por conveniência ou as pessoas estão rindo porque realmente estão confortáveis e estão gostando do papo. Tá? Então o sorriso é muito importante. Terceira coisa que a gente precisa saber, gente, ombro. É muito fácil a gente identificar se as pessoas estão confortáveis ou não com a gente ou em um determinado ambiente no ombro. Se a pessoa tá toda travada assim, e a gente fala muito em linguagem corporal, que a linguagem corporal autoconfiante, na grande maioria das vezes, é uma postura bonita, só que não é um ombro assim. É um ombro assim, relaxadão. Por quê? Se a pessoa ficar travada aqui, gente, eu passo a impressão de que, cara, eu tô me controlando, tô controlando os meus movimentos. Se eu tô controlando os meus movimentos, é porque eu tô tenso, é porque eu tô nervosa, é porque alguma coisa tá me incomodando naquele ambiente. Agora, se eu tô com uma postura bonita, mas os meus ombros estão relaxados, cara, automaticamente eu passo uma mensagem de relaxamento, eu passo uma mensagem de que eu tô confortável. Então, a partir de hoje, se você começar a reparar no ombro das pessoas, você vai ver se aquelas pessoas estão confortáveis naquele ambiente ou com você. E por último, gente, as mãos. Não tem como a gente falar tudo sobre mão, porque a mão ela tem inúmeros gestos. Se vocês forem parar pra ver, eu sou uma pessoa que gesticulo muito. Só que é diferente uma pessoa que gesticula muito, porque está na personalidade dela, e uma pessoa que toda hora fica mexendo em alguma coisa, assim, sabe? Porque uma pessoa que fica toda hora mexendo em alguma coisa é uma pessoa que, de alguma forma, ela ou tá incomodada, ou ela tá agoniada, ou ela tá pensando em outra coisa, ou ela tá ansiosa, ou ela tá nervosa, porque aquilo é a âncora dela. Então, se ela tirar aquilo ali, ela não vai ter nada pra poder ficar mexendo. Então, ela vai ficar batendo pé. Alguma coisa tem, tá? Então, repare nas mãos das pessoas. Repare se as pessoas, elas, de fato, gesticulam e ocupam espaço, porque são pessoas, talvez, um pouco mais extrovertidas, ou se é uma pessoa que fica o tempo inteiro assim, mexendo em alguma coisa, caneta, apertando na caneta, sabe? Aquela coisa, eu fazia muito isso na época de escola, quando eu era muito tímida e introvertida, eu ficava assim, apertando na caneta igual uma doida, porque aquilo, de uma certa forma, vira uma âncora pra você. Então, se você pegar esses 4 pilares e começar a focar mais no outro, a ser uma pessoa um pouco mais observadora e parar pra ver o que, de fato, aquelas pessoas estão querendo te dizer sem falar, eu garanto que as suas relações, tanto pessoais, quanto sociais, quanto profissionais, vão melhorar muito, tá? Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido pra você, espero muito que de alguma forma tenha te dado algum insight. Conte pra mim as suas histórias aqui embaixo nos comentários também que vocês têm relacionado à linguagem corporal, que eu amo ler e eu respondo praticamente todos os comentários de vocês aqui no YouTube. Fechou? Um beijo e até o próximo vídeo.